você já ouviu contar, mas existem aquelas que você hesita em acreditar. Eu lhe digo que lá da Bahia saiu um menino sem nada a levar. Chegando aos pés do Redentor, mostrou como mestre soube me ensinar. O vento batendo no peito, o rio faz seu leito descendo pro mar. Foi visto como um vagabundo, hoje corre o mundo com seu abadá. Não esperemos a sua morte pra numa cantiga lhe homenagear. Pois visto que seu corpo durma, jamais sua luz deixará de brilhar. Auê, mandingueiro, é seu amigo quem lhe avisa. Auê, mandingueiro, olha as armadas dessa vida. Auê, mandingueiro, é seu amigo quem lhe avisa. Auê, mandingueiro, solte a mandinga pra camisa. Salve, salve capoeira, axé pra todos. Meu nome é Aldair Brito de Souza, mais conhecido no mundo da capoeira como Mestre Navalha. Comecei a capoeira na cidade de Miracema do Tocantins aos 14 anos, um projeto dos pioneiros Mirim, onde eu tive o prazer de conhecer o meu mestre, Mestre Besouro, do grupo Abolição. E lá eu treinei, conheci os primeiros passos do mundo da capoeira, me encantei com essa arte, com as maravilhas da capoeira, e tive o privilégio de, quando eu tinha a minha quinta corda, de vir participar de um evento de capoeira aqui em Gurupi, e acabei ficando por achar a cidade maior, com mais proposta de crescimento dentro do mundo da capoeira. E hoje eu estou aqui dentro de Gurupi com os trabalhos sociais de capoeira, onde eu desenvolvo em praças, na IFTO, assim como o projeto Nego Bispo, a capoeira mandou nos chamar, e outros projetos sociais que a gente desenvolve aqui dentro da cidade de Gurupi para as crianças, os jovens e adolescentes. Olha, a trajetória na capoeira na minha época, antes de eu treinar, de eu começar a dar aula, era bom, porque a gente só ia para a academia para treinar, né? O foco era treinar, treinar, treinar. E a partir do momento quando a gente começou, que eu vim para Gurupi, comecei os trabalhos de capoeira, eu senti bastante dificuldade no termo de apoio, de ajuda, até mesmo de algum espaço físico mesmo para dar aula, incentivo. Mas como a gente praticava capoeira com amor, se dedicava, eu já estava bem envolvido com a capoeira e sabia que a capoeira tinha muito a oferecer, não só para mim, mas para quem vinha para treinar, principalmente as crianças. Então, através da capoeira, eu pude estar instruindo, lapidando algumas crianças, alguns jovens. Boa noite, me chamo Luiz Augusto. No mundo da capoeira conhecido como Contramestre Linguado, faço parte do grupo Senzala Grande Capoeira Mestre Navalha. E a gente está com esse projeto aqui no Centro Cultural desde 2000. E desde então, a gente, graças ao nosso bom Deus, a gente conseguiu um grande trabalho dentro da IFTO, né, chamado Nego Bispo, né, que foi um projeto que acolheu muitas crianças, teve bolsas de estudo, dentre outros projetos. Então, isso trouxe muito aluno e riqueza para a cultura, não só para a faculdade, pela instituição, mas sim para a capoeira, para a gente conseguir mostrar esse projeto, que é a capoeira, que é a ancestralidade. E a capoeira vem disso, ela vem desde vamos dizer assim, da colonização do Brasil. Todos sabem que ela veio dos escravos da África, foi com o tempo evoluindo. Então, se a gente for puxar toda a história da capoeira, como começou, o porquê se chama capoeira, eu acredito que se você pesquisar capoeira, por significado, vocês vão ficar assim, nossa, que interessante. Então, por isso que a luta capoeira,
né, ele tem esse nome. E em si, muitos acham que a capoeira é uma luta, mas quem for pesquisar a história mais uma vez vai ver que a capoeira em si, ela começou como uma dança, né, para assim dispersar os capitões, os donos das fazendas. Quando todos saíam, se transformava em uma luta. Então, por isso que fala que capoeira é dança, mas não, ela foi disfarçada de uma dança para ela não ser proibida. E é mais ou menos isso, um pouco da cultura, ancestralidade, a gente vem resgatando essa cultura que é a capoeira. Eu me chamo Douglas, nome de guerra, canário. Minha graduação atual é professor e conheci a capoeira através de uns colegas de escola. Eles começaram primeiro a treinar, aí depois em seguida eu acompanhei eles. Aí entre esse meio, eles desistiram e acabou ficando apenas eu. Meu apelido é Brás, eu tenho 14 anos, tenho 10 anos de capoeira, comecei ali bem pequeno. Comecei através de um primo, inclusive ele é o filho do mestre, ele que me trouxe para capoeira. Eu ia para brincar, aí eu acabei ficando. Meu nome é Paulo Cardoso Lima, meu apelido aqui na capoeira é Maré e eu tenho 16 anos. Eu conheci a capoeira faz muito tempo, digamos. Eu assistia, eu via vídeos, essas coisas assim, e me chamava muita atenção. Oi, meu nome é Isabelle, conhecida como Pantera. Eu tenho 11 anos, eu comecei na capoeira por uma amiga minha que me apresentou a capoeira. E desde aquele dia, eu me apaixonei. Eu me chamo Yara, eu tenho 17 anos, meu apelido é Mingau. E eu conheci a capoeira através de um projeto de extensão que tinha no IFTO, que se chamava Capoeira Mandou Chamar. Eu fui escolhida para ser uma das representantes lá dentro e daí, desde então, eu continuo aqui. Foi muito boa, foi uma impressão muito boa. Que o mestre, ele sempre insistiu muito para me treinar, mesmo tendo muita vergonha. E daí eu fui bem acolhida, até hoje sou. E foi uma coisa muito boa. Eu tinha bem mais vergonha e meu corpo era mais delimitado a alguns poucos movimentos, não é tão flexível, pode-se dizer, igual eu sou hoje. E eu acho que o meu humor era bem diferente do que é hoje. Porque aqui eu chego triste, eu chego com raiva, eu chego feliz. Eu chego de qualquer jeito e vou sair feliz. Então, antes não era desse jeito. A saúde melhorou muito. O meu corpo estava travado, meu Deus. O meu corpo estava travado, mas agora eu me sinto diferente. Porque além de a gente treinar, a gente tem tido exercício antes do treinamento. O mestre ensinando a gente a se alongar, não é necessário a gente ir para a academia, na Senzala Grande a gente já faz. Tem duas vantagens, que além de treinar, você já tem os exercícios dentro da Senzala Grande. Ela é como uma terapia, eu chego aqui com muitos problemas, eu consigo esquecer os problemas. Chego estressado, que já desestresso, faço brincadeira com os amigos, treino, e assim, ela me ajuda muito. No ano que eu entrei, já tinha ano passado, mas no ano que eu entrei, ofereceram de novo esse projeto da capoeira. E meio que foi uma oportunidade para mim conhecer mais. Aí eu comecei a participar, o projeto acabou e esse ano voltou de novo. Eu estou no segundo ano do ensino médio agora e eu estou no projeto de novo, só que agora eu estou mais dentro da capoeira, digamos. Esse ano eu vou tentar pegar a graduação. Na primeira vez, eu sempre tive muita paixão por artes marciais e capoeira também sempre me chamou muita atenção. Então foi meio que amor à primeira vista. Aí a gente tinha dificuldades no começo, que eram em relação a se soltar mais, coisas assim, mas depois foi passando com o tempo, né? A gente se acostuma. Eu almejo ter uma corda. Eu não almejo, ser um mestre ou alguma coisa assim. Na minha cabeça não é algo que eu vou ser. Não por falta de ambição, é só acreditar que não é uma coisa que eu vou acabar chegando. Mas eu quero ter graduações. Porque eu quero continuar na capoeira. Meu nome é Ana Beatriz, minha apelido é Neblina. Eu comecei na capoeira com uns 8 anos de idade, mais ou menos, porque o mestre é meu padrasto, mas eu acabei parando por motivos de coisa de criança. Eu tenho 25 anos
E o que mais? Você voltou para capoeira em que Ah, momento? sim. Eu voltei para capoeira em 2025, porque teve um grupo só para mulheres, eu me senti mais confortável. Aí a professora Tigresa, que é do nosso grupo, ela criou um treino só para mulheres. Aí, como era mais confortável na minha opinião, aí eu comecei, só que infelizmente o grupo só das mulheres acabou desfazendo. Aí eu continuei no projeto Nego Bispo, que meu padrasto me ajudou, me incentivou a entrar, na verdade. Aí quando o projeto acabou, eu acabei continuando, porque eu gostei. O meu nome é Genifa, o meu nome da capoeira é Perola Negra e eu conheci a capoeira através do Mestre Navalha. Ele me convidou para eu participar. Primeiro eu fui na IFTO, né? Foi no início do projeto Nego Bispo. Eu fui, primeiro dia eu não me senti identificada, né? Aí eu fui para casa. Outro dia eu fui mais bem recebida. O mestre convidou para eu participar, né? E convidou os meus meninos também para participar. E a capoeira, para mim, eu acho que ela é interessante porque, além de ser um esporte, ela também ajuda a gente a aprender a se defender como mulher, né? Porque nos últimos dias é difícil ser mulher, então a capoeira ensina a gente a saber se defender do adversário. E é um esporte interessante que eu acho que muita gente devia correr atrás para aprender, porque é interessante, é algo que, além de ser algo que é, como é que diz, ancestralidade, é uma cultura, é algo interessante. Olá, galerinha. Meu nome é Mainara, mas eu sou conhecida como professora Tigresa. Eu estou no mundo da capoeira desde os meus 13 anos de idade. Agora a minha atuação, graduação é professora. A capoeira para mim é uma coisa muito legal, né? Ajudou muito a ter um pensamento legal. Me influenciou muito nesse mundo que hoje está um pouquinho maldoso, né? Eu comecei a capoeira devido que não tinha muita coisa para fazer, vamos dizer assim, né? Na minha época. Só era estudo, não tinha uma coisinha mais legal. Aí conheci o meu vizinho que do lado treinar capoeira, eles me ensinaram. Falaram, amiga, vamos fazer capoeira. Aí eu fui onde eu conheci a capoeira, né? Conheci o grupo. Daí até agora eu também, nunca parei. Para mim conseguir a faixa da capoeira, a corda da capoeira, foi muito treino mesmo. Treinei muito. Peguei a terceira corda, depois fui para a quarta, fui para a quinta, daí foi. Aí em 2025 que eu peguei minha graduação de professor. Aí até então, agora eu ajudo meu mestre. Eu sou auxiliar do mestre, né? Trabalho com um projeto Nego Bispo. Lá eu ajudo o mestre a ter as aulas, né? Ajuda os menininhos, leciono os instrumentos. O projeto Nego Bispo foi uma benção aí que a gente teve, entendeu? O Grupo Senzala Grande, o projeto, assim como o Sebastião, que foi envolvido, foi como que se diz, o leque, e foi o leque desse projeto, né? E a gente teve o privilégio de conhecer ele, e o projeto Nego Bispo veio para abrandar mais a capoeira, né? Eu acho que o Nego Bispo foi um conhecedor, foi um sábio, um mestre, entendeu? Que lutou pela causa, entendeu? Dos mestres e das mestranhas da capoeiragem. E eu acho que os mestres hoje de capoeira deveriam ter o valor, principalmente os mestres antigos, entendeu? Que lutaram, que batalharam naquela época aí para manter a capoeira viva, manter a tradição, entendeu? Hoje tem, vamos se dizer, tem muitos alunos e mestres de capoeira novo, com outro pensamento, formados em várias áreas, com sabedoria para lidar com a capoeira, para viver com o projeto, e a maioria daqueles outros mestres não tinha esse intelectual de entender como é que era a capoeira. E a gente também não imaginava que a capoeira ia chegar nesse ponto marketing, entendeu? De evolução, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu acho que o projeto Nego Bispo veio aí para incentivar, sim, os capoeiristas, os mestres, os alunos, os treinéus que estão começando, assim, pelo incentivo que o projeto teve, entendeu? Eu falo porque aqui em Gurupi, no projeto aqui da IFTO de Gurupi, ajudou bastante as crianças, entendeu? Eu não falo só na capoeira, mas no incentivo, com as bolsas,
no incentivo do capoeirista estar ali, ter um espaço físico para treinar dentro de uma faculdade. E o projeto, ele só tem a crescer cada vez mais, entendeu? Eu espero que esse projeto possa vir o ano que vem com mais força, com mais expansão, entendeu? De bolsas para alunos dentro da capoeira, entendeu? Para um incentivo, para motivação, até mesmo para os alunos que não têm condição financeira de adquirir uma camiseta, um abadá, ou até mesmo de conseguir sua corda de batismo dentro da capoeira, porque a maioria dos meninos que treinam no projeto Nego Bispo hoje, aqui em Gurupi, eles são carentes, meninos carentes da periferia, entendeu? De classe média, entendeu? Então, o projeto ele abrange tudo isso. E ele só vem a agregar a capoeira, só vem a crescer cada vez mais e fortificar mais ainda a capoeira. Não sei se é porque estou dando espaço para o graduado da aula e eles estão segurando vocês, estão pouquinho vocês. Aí vocês, quando vão treinar ali, tem que brincar no treino, conversar no treino. Vocês conhecem a Piada Pantera. Eu até conheci ela lá no YouTube. Eu ia treinar, eu até não tenho muita Fernanda. Ela está com carga de código. É isso, né? Eu vejo essas meninas comuns. Só que dentro do mundo da capoeira a gente tem uns altos e baixos na capoeiragem. Tá? Ela deixa a vaidade, a inveja. Bora, ficar de fora. É difícil, né? Até a coisa, meu pai vai botar na hora da mulher. Agora que nós vamos para levar para casa, quando vocês abraçaram de verdade, eu vou voltar com vocês. Ah, cara, o mestre, para mim, é como se fosse um pai, né? Porque na capoeira a gente valoriza muito o respeito e também abraça muito, né? Até porque é questão de convivência e questão de ensinamento que ele passa pra gente, né? Então, assim, eu acredito que para muitas pessoas ele dá uma lição como se fosse o pai. Igual tem pessoas que não têm oportunidade de ter como se diz, um pai presente, ou talvez uma palavra amiga. Aí tá aqui os mestres, né, professores, pessoas que têm conhecimento, pode estar passando isso para algumas pessoas que necessitam de uma atenção maior. Eu acho que quando eu estava evoluindo, aí comecei a bater um desânimo. Foi uma época que vinha no grupo, nos treinos só tava dando eu e o mestre. Eu e o mestre estavam indo, mas eu não desisti, continuei. Teve uma época do grupo que era só eu e ele, vinha pra cá treinar. Acho que ele representa uma liderança, meio que uma ancestralidade, que ele traz a bagagem dele, compartilha com a gente, ensina, traz os ensinamentos que ele aprendeu lá no passado, passa pra gente. Foi bem tranquilo, tanto que hoje, pra mim, ele é como um pai. E aí, a gente sempre teve uma relação muito boa de amizade, assim, desde o começo, sabe? Que ele sempre chegou bem abertamente para falar com a gente. E aí, continua assim até hoje. O mestre, para mim, ele representa força. Muita força, dedicação e sabedoria, porque ele sempre é uma pessoa que nos treinos dá conselhos, ele fala sobre as experiências dele. Então, para mim, ele é uma pessoa que tem uma aura de sábio. Ele é uma pessoa sábia, é uma pessoa forte, uma pessoa determinada. Ai! Vou chorar. Chora, que dá vida. Não. O mestre, ele é muito... Como é que se fala a palavra mais bonita? Tipo... Quando ele quer alguma coisa, ele vai atrás, perseverante, eu acho. Perseverante. Porque, tipo assim, o grupo, desde o começo, foi muito complicado para ele. Ele teve muitas
brigas assim, no grupo e tudo, pessoas saindo e essas picuinhas. E pelo fato de ele nunca ter desistido e ele gostar muito de capoeira, tipo, muito mesmo. Ele acha que ele vive pela capoeira e pelos alunos dele. É uma coisa muito importante na vida dele. Dá pra perceber, tipo, isso muito. Eu acho que ele considera os alunos deles filhos mesmo. Eu acho que isso é muito interessante, porque ele nunca desistiu. Então é uma coisa que eu admiro nele. E eu espero que ele tenha um reconhecimento que ele merece, na minha opinião. Porque meu mestre conheceu minha mãe quando minha mãe estava separada, tinha 3 filhos pequenos. Então ele chegou devagarzinho no sapatinho, igual a gente fala. Então foi introduzindo, foi conhecendo a família. Deu aquele carinho do jeito dele, ele é meio bruto, entendeu? Por trás da capoeira. Mas aquela forma de carinho, né? O carinho que ele tem pro meu filho. Então, não só para mim, acho que para todos do grupo. Ele tem vamos dizer assim, um papel de pai, de avô, de tio, de psicólogo. Então, assim, se você for perguntar para cada um vai ter só palavras positivas sobre ele. E para mim ele representa isso, representa o Grupo Senzala Grande, representa a capoeira que eu jogo, representa como ser pai, como ser avô. Então, assim, se a gente for falar, inúmeras palavras que tem para definir ele. Olá, me chamo Contramestre Curumim, faço parte da Associação de Capoeira Senzala Grande, município de Gurupi, Tocantins. Sou aluno e discípulo do Mestre Navalha, ajudo em algumas coisas dentro do nosso grupo, musicalidade, instrumentos e tudo mais. A capoeira, a gente entende que ela tem uma parte que é oratória, é verbal, né, e tudo mais, e tem uma parte que é a prática da luta, né, essas questões. Como se fosse um costume, uma coisa que você faz e vai passando de geração em geração. Assim são as nossas músicas, né? A gente entende que na hora da roda a gente tem cantigas que a gente repete consequentemente em várias rodas e assim a gente vai pegando essas cantigas. Através disso, com o meu mestre, né, Navalha, ele pôde repassar algumas cantigas para a gente. Na época que eu comecei a treinar era bem mais difícil como é hoje, o acesso às mídias digitais, né? Mas da forma que eu aprendi, foi basicamente assim, na oratória junto com o mestre Navalha, participando das rodas, dos treinos, aulas de instrumentações, onde a gente aprendia tudo sobre a roda de capoeira, sobre os toques e sobre as músicas. Como vocês estão vendo aqui atrás, o Grupo Senzala Grande tem essa cultura de praticar essas danças, como maculelê, dança do baixão, puxada de rede, dança do fogo, samba de roda. Essas danças foram incluídas na capoeira há muito tempo atrás, como uma forma de cultura e tradição dos negros. O maculelê tem uma história muito grande. Quem realmente conhece da capoeira, da história do maculelê, só sabe como criou o maculelê. Né? Que foi uma tribo que foi atacada e um negro conseguiu se defender com apenas 2 paus. Né, e tinha o nome de maculelê, então daí surgiu essa dança. E tem várias outras, dança do bastão, né? Tem a puxada de rede que representa os marinheiros, pescador. Então a capoeira tem essa cultura de mostrar, né, principalmente a puxada de rede. A gente tem uma rede de pesca, então assim, tem chapéu, tem roupa de pescador. Então a gente consegue passar essa cultura, né, para o público, para quem está vendo, para as próprias crianças que vêm aprendendo
E é isso aí, muito mais. Salve o nevo, zumbi, lá me deu, e não livrou do cativeiro. A gente entende, dentro do mundo da capoeira, que o berimbau é a parte mais importante da roda, né? Todos os capoeiristas se curvam, se abaixam perante o berimbau e respeitam o berimbau e o seu tocador. O berimbau, como a gente conhece e entende dentro do mundo da capoeira, ele é de origem africana, que veio para o Brasil e se adaptou. Na África era um instrumento apenas com a corda, né, de bexiga de animal e uma verga, uma madeira que fazia um formato de arco e emitia um som que era para chamar os animais, né, os bois, as vacas e tudo mais para o seu pasto. Chegando aqui no Brasil, eles começaram a fabricar dentro das senzalas, mas obviamente não tinha criação de animal, como é que eles iam, né, chamar aquilo que não tinha? Então, através da cabaça, que era utilizado na época aqui no Brasil para armazenar água, eles decidiram fazer a caixa, né, de som, a amplificação. Então colocaram, arrumaram uma verga, né, uma madeira que enverga bem, flexiona bem, fizeram como se fosse um arco, colocaram a cabaça para ser a caixa de som, para emitir o som. E através disso conseguiram fazer o berimbau, sendo o instrumento mais respeitado dentro da capoeira. Quando o berimbau fala para começar, a gente começa o jogo. Quando fala para terminar, a gente termina. É ele que determina se a gente joga rápido, se a gente joga devagar. Determina o jogo que a gente faz, se é um jogo dentro, um jogo aberto, um jogo solto.
e tudo mais. Acredito eu que o berimbau, ele casa muito com o seu tocador, vamos dizer assim. Não adianta o berimbau ser instrumento fenomenal que é e o tocador dele não ser um exímio, né? Alguém que conhece. Às vezes na roda a gente chama isso de vamos dizer, uma pessoa que é sarobeira, né? Uma pessoa que não consegue tocar de acordo com o que o berimbau quer, o berimbau está pedindo. Então, o capoeirista ele tem que estudar, ele tem que saber, ele tem que aprender a coordenar uma roda. Sobre a ladainha dentro da capoeira, que serve como se fosse um itã, né? Itã vindo do Urubá, que é uma palavra em Urubá, significa lenda ou história. E geralmente nas ladainhas a gente vai contar uma história ou falar sobre um relato que aconteceu. A gente também conhece isso como chula, né? Que vai dizer e contar uma história que aconteceu ou um acontecido que posteriormente vai acontecer e serve de aviso para quem está na roda, né? É como se a gente contasse uma história em forma de cantiga. Se a gente se remeter a uns tempos atrás, né, as épocas feudais, onde o povo fazia os cânticos e tudo mais, contava suas histórias, seus feitos, a capoeira ladainha serve dessa forma, né? A gente vai contar uma história ou um feito de alguma coisa. Por exemplo, fulano entra numa mata e consegue brigar com a onça e sai vivo. Então essa história que rolou, ela vai ser contada tanto dentro de uma roda, tanto pelas pessoas ao redor da família e tudo mais. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Lembrar do feito, do grande feito. As ladainhas também servem para a gente homenagear os mestres em vidas ou os mestres que partiram. Dentro da minha criação, dentro da capoeira e fora dela, a gente entende que os mais velhos, a outra geração que teve passada, se a gente tem tudo que tem hoje, é graças a eles, né? Tem um ditado que a gente utiliza muito, que para mim estar hoje, alguém teve que passar por aqui, né? Seja num caminho, seja num trabalho que tem hoje, alguém teve que realizar para você estar conseguindo. Seguindo essa lógica, a gente entende que os mais velhos têm um conhecimento a mais. Por quê? Por ter passado por esse processo que a gente está passando, talvez na nossa vida, nosso trabalho dentro da capoeira. Entendemos também que a história, a vivência de vida que eles têm, o conhecimento ajuda bastante. Dentro do mundo da capoeira, lógico que isso é de suma importância, porque
através dessas mesmas coisas que eu falei, a capoeira também entra em conjunto desse jeito, né? O mais velho é óbvio que ele vai treinar mais, vai aprender mais, ter mais conhecimento a compartilhar. E uma coisa que é dita também, que é de suma importância, é que o conhecimento para você não é válido, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu sei muito, se eu guardar só para mim, eu acabo ficando ignorante. Então, quanto mais eu sei e posso compartilhar e ajudar mais pessoas a ter esse conhecimento, obviamente será melhor para minha comunidade e para o meu grupo de capoeira, né? Olha, o Nego Bispo, ele era um cara inteligente, entendeu? Então, eu acho que ele tinha uma visão lá na frente, entendeu? A respeito dos projetos, principalmente da capoeira, não. E eu acho que a capoeira, ela só está começando, entendeu? Eu acho que ela está começando e logo, logo a gente vai chegar numa parte onde a capoeira ela vai estar lá no topo, não só pelo que ela transmite para o capoeirista, mas o que ela vai transmitir para a sociedade em geral. E hoje a maioria do pessoal que conhece a capoeira mais é capoeirista. E hoje o pessoal que dão aula de capoeira, particularmente hoje eu quero trabalhar a capoeira através do projeto aí que me deu uma inspiração, uma motivação, esse projeto Nego Bispo, até mesmo o Nego Bispo aí, com as leituras que eu estou lendo dele, de mostrar a capoeira para a sociedade, para a comunidade. Inclusive, esse ano a gente está querendo fazer um festival cultural de capoeira e a gente quer fazer um festival aberto em praça para chamar a comunidade, para chamar o público para assistir, para prestigiar essa cultura maravilhosa, essa arte que é a capoeira, entendeu? Que é herança nossa, entendeu? E a gente só tem a agradecer tanto o projeto Nego Bispo, quanto as crianças que estão envolvidas, ao Sebastião, a IFTO de Gurupi, que deu o espaço, que cedeu o espaço, entendeu? Eu acho que nós estamos começando a chegar no meio do nosso caminho, entendeu? E lá na frente a gente vai estar de novo no começo de cada vez mais mostrar a nossa arte, a nossa força, entendeu? Através da dança, da luta, da brincadeira, do folclore, da diversão, da musicalidade, dos instrumentos, dos cânticos dentro da roda de capoeira, transmitindo em cântico a alegria, entendeu? Tanto para a criança, para o jovem, para o adolescente e para o velho. Eu acho que a capoeira é isso aí. Com licença. Tio, eu quero voltar. Você não pode comer bolo, tá? Tio, eu quero. Se você achar que elas têm mais capacidade de já ter mais correndo, vai estudar. Ampliou muito, mudou a visão de todo mundo, até mesmo da comunidade, porque quando eu comecei lá atrás, em 2006, quando eu era criança, era muito ruim, muita falta de estrutura. Aí hoje o projeto Nego Bispo forneceu para nós uma estrutura boa, né, um ambiente climatizado, uma sala espelhada, espelho para você ver os movimentos, e teve até a questão financeira, né, que teve uma ajuda de custo excelente que veio em boa hora para as famílias, que a maioria das famílias que o projeto do Mestre atende fora do Nego Bispo e dentro do Nego Bispo são de famílias carentes. Então, assim, foi de grande valia, foi super bem. Como eu falei, o projeto Nego Bispo ele chegou na hora que não só em si a universidade, mas a capoeira em si, ela precisava muito ser mostrada dentro da universidade. Então, assim, foi um projeto, eu treino capoeira desde os meus 12 anos de idade, e foi o primeiro projeto que eu vi que deu aquela visibilidade, aquela energia para as crianças, não só para as crianças, mas sim para a faculdade, para o nosso mestre, que é o Mestre Navalha. Então, assim, o projeto Nego Bispo, ele foi fundamental em si para a capoeira do Tocantins, não só do Tocantins, mas de Gurupi. A gente conseguiu introduzir pela primeira vez, desde que existe faculdade dentro de Gurupi, primeira vez a capoeira dentro da universidade.
onde todos começaram a conhecer realmente que é a capoeira, que é uma, para quem fala, é uma dança, é uma luta. Eu costumo falar que em si a capoeira ela é uma luta, mas dentro dessa arte existem algumas danças, que é o maculelê, dança do bastão, puxada de rede e dança do fogo. São danças culturais que também têm histórias dentro da capoeira. Se você for pesquisar a história do maculelê, você vai ver que foi uma tribo, foi um negro que lutou para defender sua tribo dos invasores. Então a gente resgata essa cultura, a gente conseguiu introduzir o maculelê dentro da capoeira como uma dança. A dança do bastão também é uma dança guerreira, que você dança com bastão. Isso representa os guerreiros, né? Se você realmente for pesquisar. A puxada de rede é uma dança muito linda, que ela, como é que eu posso falar? Que ela representa os pescadores. A gente coloca todos os alunos com roupas de pescadores, uma rede de pesca, então faz todo um cenário. A gente conta uma história de um pescador que foi pescar para sustentar a sua família. E, infelizmente, lá ele faleceu e todos foram atrás dele, entendeu? Então, assim, são histórias reais que aconteceram. Então, a capoeira, ela tem esse resgate cultural, não só a capoeira em si que já é, mas esse resgate cultural que a gente em si tem, que a gente conseguiu mostrar dentro do projeto Nego Bispo, né? Então, assim, como eu falei, foi um projeto que chegou assim numa hora muito importante para o grupo, a gente está crescendo bastante. E a gente conseguiu mostrar para a população, para os diretores, para os representantes da IFPO, não só a IFPO, como o UFT, o NIRG e outras universidades. A gente conseguiu mostrar essa cultura. Entendeu? Porque ela é herança nossa, entendeu? É herança minha, é herança do Nego Bispo, é herança do branco, do preto, do amarelo, entendeu? Então ela não tem discriminação de cor. Entendeu? E quem pratica capoeira nunca está triste, né? Porque capoeira é terapia, é uma maneira de brincar, de sorrir, de vadiar, entendeu? É aquele bom malandro que sabe gingar, sabe esquivar dos problemas. Chega o momento da roda, a gente homenageia os negros, né? Naquela época eles costumavam falar que ia vadiar. Vadiar seria o quê? Brincar, né? Ter felicidade num curto momento enquanto não apanhava e trabalhava, né? Então a gente puxa a cantiga aqui, vou pedir a ajuda de todo mundo pra gente trazer o axé pra roda aqui, pra roda ficar animada. Entendeu? Vamos lá assim, ó. O negro tá vadiando, deixa o negro vadiar. Vai você. O negro tá vadiando. Sozinho, tô mais alto. Aí vou falando assim, ó. Ô vadeia, 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 negro. Deixa vadiar. Ô vadeia, 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 negro. Vocês. Deixa vadiar. A capoeira em si, ela meio que engana todos como uma dança, mas como você falou, acompanhando a rotina da capoeira, você vê que ela requer muito condicionamento físico, resistência, musculatura, flexibilidade. Então, assim, muitos acham que você está lá só assim se divertindo, mas por trás requer todo um treinamento, né? Requer como iniciante até certo grau. Então, assim, a gente tenta hoje em dia mostrar um pouco mais o que é a capoeira em si, né? Tentar mostrar mais essa arte que é uma luta. Muitos, igual você falou, pensam que é uma dança, mas se for procurar a história, vai ver que ela foi disfarçada para ela não ser proibida. Eu sozinho tô cantando mais alto que vocês. Vamos lá! Até 1900 e
30 e alguma coisa, 20 e alguma coisa, a capoeira no Brasil em si ela era proibida. Então, desde aí começou essa resistência, essa luta, e acredito que pelo fato dela ter sido proibida, não ter sido tão estudada e explorada, a gente requer um pouco de dificuldade de introdução, como nas escolas, faculdades, centros culturais, apresentações culturais da cidade, lutas, né, para a organização de lutas. Então, infelizmente, não requer tanto esse investimento, né? Se realmente se for aprofundar, você vai pegar um pouco de cada história que é a capoeira, você vai ver que desde quando ela foi criada, ela é uma luta, ela é uma resistência. E hoje, então, como as tecnologias estão tudo mais fácil, a gente tenta introduzir nas escolas, faculdade. Assim, vendo de perto, desde o começo do grupo, porque eu acompanhei de perto com a criação do grupo e tudo, antigamente era muito desvalorizado, sinceramente falando. Até hoje, na minha opinião, ainda é. Foi muita falta de recurso, o pessoal ainda briga muito para ter alguma verba para projetos, para o nosso evento que tem todo ano em novembro, que é de graduação de todos os alunos. Sempre tem alguma coisa que, tipo assim, não tem incentivo, na minha opinião, na cidade. Então, agora tá melhorzinho, sinceramente falando, mas acho que ainda tem um muito grande caminho a percorrer. Cultural genuinamente brasileira, que une luta, dança, música e expressão corporal. A roda de capoeira é um espaço de coletividade e respeito mútuo. E hoje eles trazem para o nosso congresso o ritmo, a força e a ancestralidade desta arte genuinamente brasileira. Vamos aplaudir a Associação Senzala Grande. Infelizmente, o preconceito na comunidade em geral brasileira está enraizado, né? Como se diz, a palavra que se dá é preconceito estrutural, né? Estrutural. Então, sim, é realmente enraizado. E vira e mexe a gente sofre preconceito. E desde aquela época, como você vê a história da capoeira em si, a capoeira veio dos negros. Então tem toda aquela cultura ancestral, propriamente até dentro da nossa casa, dentro da nossa família, do nosso vínculo. E geralmente é sempre próximo, né? Às vezes a pessoa lá de fora dá mais valor do que os de dentro de casa. Normalmente acho que não é muito boa, não. Algumas pessoas têm um preconceito muito grande, outras acham boas. Esses dias na roda da feira, uma mulher estava passando, ela até... esqueci como fala. Ela elogiou a gente, falou que a capoeira era muito bom. Algumas pessoas que eu não conheço, quando sabem que eu treino capoeira, falam que eu sou macumbeira, essas coisas assim. Então tem uma pode-se dizer, prisão assim, muito grande. Mesmo com toda a informação que existe hoje em dia. Eu acho que para conseguir isso, a pessoa tem que ter uma mente aberta, porque se não tiver, não dá. Porque muita gente já veio me perguntar se na capoeira tinha alguma coisa a ver com religião de matriz africana, e a gente fala que
A capoeira não tem religião, quem tem religião é o capoeirista, tanto que tem gente que é adventista, tem gente evangélica, tem gente umbandista, tem gente de todos os tipos. Você tem aquela cultura, aquele resgate cultural. Então, os nossos vestes, às vezes é colorido, às vezes nós usamos pulseira, usa cordão, representa a cultura negra, a cultura em si indígena também. Então, infelizmente, tem um grande preconceito, né? Antigamente, como eu falei, mulheres não podiam praticar capoeira, era proibida. Em si, era também um preconceito. E hoje a gente vê muitas vezes as pessoas olham com mal olhado, porque acham que a gente só está perdendo nosso tempo, tá ali vadiando, né? Antigamente, capoeira era conhecido como vadiação, era os vadios. Então, assim, desde aí vem esse preconceito, mas a gente releva, a gente tenta lutar contra. Graças a Deus a gente é muito recebido, a gente tem roda na feira, uma roda cultural nossa, desde 2000. Então, assim, a gente vem desde então lutando, mostrando. Infelizmente, não é muito introduzida a capoeira nos esportes. Quando vocês vêem nas Olimpíadas, não se fala tanto. Vocês falam de kickbox, muay thai, jiu-jitsu, mas assim, a capoeira ela não é tão conhecida e tão falada. Então a capoeira, vamos dizer que ela é praticada mais nos bairros, nas escolas. E a gente vem com o tempo tentando introduzir ela no sistema cultural da cidade, a tentar colocar nas Olimpíadas como uma luta. Então tem toda uma luta por trás disso. Então a gente vem com essa... A capoeira sempre vai ser uma luta, né? Desde quando começou até hoje. Eu acho que o momento mais inesquecível que eu já vivi dentro da roda foi em um momento meio que de apuros, digamos, porque foi, por exemplo, na capoeira tem a benguela e tem a regional, né? Até então eu só estava jogando benguela e eu sempre gostei muito de rodas rápidas, eu vi o pessoal fazendo os movimentos bem rápidos, eu falei assim, vou tentar entrar. Tá, entrei na regional, na roda de regional e estava muito rápido e eu precisava fazer movimentos muito rápidos para não ser acertado. Então foi meio que nesse momento aí, né, que eu tive esse apuros, digamos, mas foi muito legal. E eu continuo preferindo regional. Foi quando eu entrei na roda na primeira vez, lá na IFTO. Foi uma roda normal que estava tendo no final do treino. E eu entrei, eu fiquei me tremendo toda, na verdade. Parecia que eu ia vomitar, mas foi uma coisa que eu nunca esqueci, porque, não sei, eu passei um pouco de mal. Eu tenho ansiedade, então... O golpe mais letal em mim que eu senti pra caramba foi quando eu peguei minha graduação de professor. Foi no ano passado, no mês de novembro. Aí veio uns mestres de fora, né, mestres daqui, a comunidade grupiense, várias pessoas prestigiando o evento. Aí no momento da nossa graduação, como se fosse uma espécie de batismo, sabe? Vem um mestre, te entrega a corda e faz um jogo com você. Aí nesse dia de graduação, o mestre que define, a pessoa que está te passando a graduação, que define se vai ter um jogo mais duro ou um jogo mais floreado. Floreado que a gente fala é um jogo mais solto, mais bonito, movimentos rodados, movimentos acrobáticos. Não, mas nesse dia o jogo foi duro. Eu recebi uma bênção no meio dos peitos que eu voei longe. O cara era alto pra caramba, o mestre, né? Até mandar um alô para ele, o mestre Zap, um cara admirável aqui na capoeira do Tocantins. Capoeira, ele a nível nacional, é um cara excelente. Assim como o nosso mestre, né? O mestre Navalha também. Eu acho que quando meu amigo desmaiou. O quê? Como é que fez? Ele levou um Santa Maria. Eles são Santa Maria? Ele levou um Santa Maria na cabeça e desmaiou. Como é que é um Santa Maria? Eu não vou saber mostrar. Mas dizendo assim, descrevendo. É tipo uma estrelinha virada assim. Pode chamar o menino pra mostrar aqui, por favor? Vai, pode. Ei, Brasa. Vem cá. Mostra um Santa Maria aqui. Pega um Santa Maria aqui na... Era só isso. Obrigado. Pô, ele levou na cara? Na cabeça. Na cabeça? Na cabeça. Nossa. Mas ele voltou ali na Voltou hora? na mesma hora. Mais inesquecível? Eu acho que o mais inesquecível foi quando eu peguei minha primeira corda, né? Quando eu peguei minha terceira corda também, foi meio pancada. E quando meu filho nasceu,
Aos 6 meses ele já começou a vir para a capoeira. São momentos que eu guardo, são momentos inesquecíveis. Hoje ele tem 2 anos, hoje ele tem que treinar capoeira. E acredito que o meu batizado de contramestre é o batizado do meu mestre, né? Como eu disse, é meu pai, que me criou desde pequeno. Então, assim, para mim foi muito emocionante. A gente treina desde pequeno, então para mim foi muito emocionante viver aquele momento de reconhecimento dos mestres de fora, da televisão, da comunidade. Então, assim, para mim foi o mais emocionante quando meu filho também pegou a primeira corda, minha esposa. Então, assim, foi um momento, assim, para mim, que foi o que mais marcou. Eu não sou daqui, eu não tenho amor.
Queria convidar a galera para treinar capoeira, conhecer um pouco dessa arte, igual eu falei aqui. A gente vem tentando introduzir essa arte nas faculdades, nas comunidades, nas escolas. E trazer a curiosidade para vocês conhecer um pouco da capoeira. Eu acho que é muito interessante, como karatê, kickbox, muay thai, jiu-jitsu, taekwondo, todos conhecem um pouco dessa história. A gente vê no dia a dia passando na televisão. Mas vem conhecer um pouco da capoeira Senzala Grande, Mestre Navalha. Mestre Navalha está aqui desde 98, né, dando aula de capoeira, e hoje a gente está em 2026, então tem um pouco de história cultural da cidade. A gente treina aqui no Centro Cultural, às quarta-feiras nós estamos na IFTO, aos domingos nós estamos na feira. Então, através da capoeira, eu pude estar instruindo, lapidando algumas crianças, alguns jovens, entendeu? Que hoje a maioria, muitos se formaram dentro da capoeira, assim, em termos de graduações, outros se formaram nas vidas sociais, com filhos, famílias e trabalhos, entendeu? Teve uma estrutura boa, entendeu? E muitos deles ainda me agradecem quando eu vejo na rua, pedem, mestre, pô, você ainda está treinando. Eu falei, estou inativa ainda. Eu agradeço muito, se não fosse o senhor naquela época, não seria, porque naquela época a gente treinava, ou era treinar capoeira ou ficar na rua vadiando, entendeu? Brincando ou caçando coisas que não deveria. Treinar capoeira é muito importante porque ajuda na nossa agilidade, na nossa mobilidade, na nossa flexibilidade. Então, quando eu entrei, eu consegui desbloquear mais movimentos do meu corpo. Ajuda na saúde mental, isso eu posso afirmar, sempre tenho certeza. Ajuda na saúde física também, obviamente, que é uma atividade física, então, por mais que você não queira ser um capoeirista, um atleta que realmente é focado só na capoeira, você pode fazer só como lazer mesmo, igual uma academia. É interessante, ajuda muita gente. Vem pra capoeira. Tchau. Obrigado. Olha, a mensagem que eu poderia falar, não só para os capoeiristas em geral, mas para todos, entendeu? Ame, respeite, aproveite a vida, aproveite a oportunidade que Deus dá para a gente. Eu sempre falo para os meus alunos, aproveita cada minuto que a capoeira está ali para te oferecer, porque a capoeira ela veio para te lapidar, para te incentivar a você a superar seus obstáculos. E eu acho que o capoeirista, quando ele pratica a capoeira e ama a capoeira, entendeu? Ele não consegue viver sem ela. Quando ele fica um tempo sem ela, ele sente falta. E eu acho que todo capoeirista deveria valorizar mais ainda a nossa cultura, que é a capoeira. Eu sempre falo, eu tenho uma frase que eu falo assim, ver para querer. Lutar capoeira faz parte do meu viver. É isso aí. Então eu pratico capoeira porque eu gosto de viver, eu luto capoeira porque eu gosto de viver e sempre lutarei, entendeu? E capoeira é isso aí, entendeu? Um axé, salve o Projeto Nego Bispo, estamos juntos aí nessa força. Um abraço a todos meus alunos aí, o Sebastião, toda a galera envolvida nesse projeto, entendeu? Que está envolvido, tanto quem está na parte da frente, quem está atrás filmando, entendeu? Foi belíssimo. Espero que o ano que vem a gente possa fazer um projeto melhor, com mais expansão, com mais oportunidade para as crianças. Um abraço, um axé, fique com Deus. Isso aí. Obrigado, mestre. Foi com grande tristeza que meu berimbau anunciou sua partida. Oh, que coisa mais sofrida, oh, mas quanta dor, isso é uma despedida. Tantas lembranças e deixou tantas saudades, quando então me fez chorar no meu peito de criança. Eu que tanto lhe pedi, não me faça escolher entre você e a capoeira. É você quem vai perder, sereia. Oh, sereia, oh, minha sereia, entre você e a capoeira, é você quem vai perder, sereia. Oh, sereia,
vai perder, serei